esse acordão com o Centrão, abriu o governo. E aí o segundo sinal foi quando ele indicou aquele ministro, o primeiro que ele indicou para o STF, o KN, né? Ele foi lá, levou na casa do advogado supremo do L lá, uma noite, jornalistas fotografaram isso aí, ele se abraçando, ó, sorrindo na porta da casa à noite do advogado supremo do L, o ministro T, acho que é Tolluli, algo assim, né? E aí logo em seguida ele indicou lá o KN, lá, o ministro KN, lá, amigo também, é do Centrão, amigo do PT também. Aí foi quando foram julgar a prisão lá, o processo estava no STF do Lula, do L, foram julgar esse processo lá. Se o processo tinha suspeição do juiz, se tinha excessos, abusos do juiz Moro. E aí com o voto do ministro que o bem indicou e que antes levou na casa do advogado supremo do L para receber a bênção, e já era do Centrão. Esse ministro deu o voto definitivo lá, quando soltou o L, colocou a Lava Jato em suspeição. A justificativa foi que aquele processo contra o L não poderia ter sido desenrolado lá, ser investigado lá em Curitiba, como não fosse o foro adequado para aquele processo contra o L, teria que ser em Brasília. Aí falou, então não podia ser investigado lá. Pô, tudo começou com um doleiro lá em Curitiba, então era o fio da meada que ia sendo puxado, e chegou no L e puxou. Não, aí falaram, não, teria que ser começado em Brasília. Como se a investigação começou em Curitiba? E aí anularam todo o processo. Não disseram, o STF não disse que o L era inocente, que as provas eram falsas, eram forjadas. Nada disso, as provas estavam lá, legais, processo legal, limpo. Aí veio aquele tal do Intercept, né? Aquela coisa lá que botaram o hacker, o mesmo hacker que depois o B se encontrou com ele lá a Zamberne levou pro B. Mas aquele hacker que levantou umas mensagens, o que tem demais naquela mensagem? Nada. O juiz conversando com o procurador, e qual o problema? O juiz às vezes conversa com o advogado, conversa com todo, qual o problema disso? Que tinha algum crime ali? Eles estavam conversando, tem que conversar as instituições, o poder público. E qual o problema? Para pegar ladrão, para pegar corrupto, qual o problema? As provas válidas. Não tem problema nenhum, mas criaram um problema nisso para soltar o L com a ajuda do B. Aí está essa situação agora. O L de volta à presidência.